Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é um vídeo da playlist Cozinha Filosófica. Bem, eu acabei finalmente aquela série, de 3 vídeos sobre o que eu chamei de novo modelo cognitivo, que eu acho, enfim, como eu já disse, é importante a gente ter recriar um modelo onde a emoção fosse incorporada de um modo relevante. Quer dizer, os sentidos e a emoção não são inimigos da inteligência, basicamente é isso. E agora eu quero me dedicar a um outro projeto, correlato a esse, do qual eu já falei aqui, que é o projeto Veriverse, e que será também um web-livro, e que eu acho que tem a ver, inclusive eu acho que eu vou incorporar a exposição do novo modelo cognitivo como uma espécie de primeiro capítulo, uma introdução, uma preparação para a apresentação do que eu chamo de as 2 vias do conhecimento metafísico, a via introspectiva e a via contemplativa. E qual é o objetivo disso? É mostrar que existe a possibilidade de uma experiência metafísica acessível a qualquer ser humano minimamente dedicado e interessado. Porque será uma experiência baseada em princípios, ideias autoevidentes. Entende? Ou seja, eu não vou partir de contrassensos kantianos, spinozianos. Eu vou partir daquilo que me parece uma experiência, quer dizer, pontos comuns, experiências mesmo, experiências comuns a todos os homens. Evidente que o que vai acontecer, a primeira refutação, o que eu vou ouvir, imagino, seja o que é autoevidente, enfim, parece que eu estou dizendo, quer dizer assim, uma coisa quase trivial, mas que se for problematizado, você cai num lamaçal de ambiguidade, porque aparentemente contra aquilo que a gente considera de autoevidente, que seria o mais objetivo possível, existe justamente a subjetividade como contraponto. Aquilo que eu chamo de autoevidente, o óbvio, para usar um termo comum, é óbvio para mim, mas pode não ser óbvio para você. Começa aquela conversa que a gente conhece, relativista, onde tudo que a gente apresenta como objetivamente confiável, vamos dizer assim, logo se projeta uma sombra subjetivista que o anula ou enfraquece. Eu acho que se a gente parte, como nós já estávamos partindo antes, da ideia de que o ser é relação, essa subjetividade, eu acho que ela ganha a sua dimensão correta. Há coisas que podem ser partilhadas a despeito das qualidades subjetivas de cada um. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma sensibilidade cromática para a cor que simplesmente eu admito que eu não tenho.
entende? Pessoas capazes de enxergar matizes e combinar esses matizes com outros, quer dizer, cores, sabe, que eu não vejo. Quer dizer, eu consigo reconhecer o resultado, né? Mas provavelmente o vermelho que eu vejo não é exatamente o mesmo vermelho que ela está vendo. Não é, Paloma? Mas nós sabemos que é vermelho e que ele tem um certo tom. Não é? Agora, a profundidade desse tom depende da sensibilidade de cada um. Sim, aí sim há mas essa subjetividade implícita e real, ela não desmente o caráter objetivo daquilo que nós dois estamos compartilhando, que é essa pintura. A mesma coisa vale para, vou chamar de uma sensibilidade auditiva, ou acústica, ou musical, né? Eu também sou uma nulidade musical, assim, eu não consigo distinguir notas, por exemplo, nunca consegui, já tentei estudar música, eu acho que foi um dos fracassos mais dolorosos da minha vida, assim, foi a minha quase impermeabilidade ao entendimento da música. Por outro lado, eu tenho amigos músicos, né, cujo ouvido distingue não só notas, mas subtons, etc., e os combina. Eu reconheço o resultado. Eu sou capaz de apreciar. Eu adoro jazz, por exemplo, e não suporto certos ritmos muito repetitivos, tá? Ou muito barulhentos. Eu gosto muito de música clássica, mas eu não sou um sujeito que tenha essa sensibilidade musical, né? Então, novamente, quer dizer assim, há uma coisa muito objetiva. Há Bill Evans tocando seu piano, há Miles tocando seu trompete, há aquele quinteto maravilhoso dele, Coltrane, agora, enfim. Eu consigo apreciar aquilo, mas eu só consigo apreciar, né? Eu não distingo as sutilezas a ponto de nomeá-las e indicá-las. O mesmo vale para o paladar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há, sim, uma subjetividade que determina o grau de profundidade que alguém é capaz de alcançar com aquele dado objetivo. Meu Deus, não é tão complicado isso? Às vezes eu digo, será que eu que sou, enfim, será que isso é tão complicado? Então, por exemplo, enfim, vamos assistir um pôr do sol? Vamos assistir um pôr do sol. Claro, o pôr do sol é comum a mim e a você. Os sentimentos que vai provocar, as sensações, as cromáticas, etc., que cada um vai ter, são absolutamente subjetivas, mas que isso não corrompe a objetividade do fato, né? Então, há, sim, ideias que podem ser depois constituídas, né, decupadas em princípios e conceitos que são autoevidentes, né? Com uma autoevidência, tudo é finito, né? Outra autoevidência, a contingência das coisas do mundo, justamente porque são finitas. A liberdade que daí, a trágica liberdade que daí nós concluímos ou extraímos, né, com a nossa condição de liberdade trágica, né? Porque nós não temos outra escolha senão escolher. Nós não escolhemos ser livres, né? Ou talvez não saibamos mais ser livres, né?
talvez seja esse, para usar uma categoria católica, né, ou cristã, o pecado original. Perdemos a capacidade de degustar da nossa liberdade e vivemos essa liberdade como uma tragédia, né? De fato, né? Quer dizer, imagina, animais que vivem, ou pessoas que eu conheço, por exemplo, que vivem na rua, da mão para a boca, que estão ali, às vezes, tocando um violão na rua e dependem daquele dinheiro que você vai depositar ali no chapéu para saber o que vão comer e onde vão dormir, né? Olha o grau de incerteza dessa liberdade, não é? E não é à toa que as pessoas, até às vezes com muito gosto, sacrificam essa liberdade, né, em nome da segurança, né? Então, essa tensão a gente conhece da política, né, sobretudo, né? Eu acho que Descartes, por exemplo, quando fala da ideia de infinito, eu acho que ele está falando de alguma coisa que é autoevidente. De onde é que sai essa ideia se nada no mundo aponta para isso? Enfim, aí a minha ideia é o seguinte, quer dizer, aliás, como falei lá no artigo sobre o novo modelo cognitivo, me ponho no mundo. A coisa que eu percebo quando eu estou ali olhando, sei lá, para o mar, silenciosamente ouvindo o mar batendo e a luz refletindo sabe? Que já dizia Rimbaud, é a imagem da eternidade, né? E outro dia atribuído a Fernando Pessoa, mas não é isso, é Rimbaud. Mas enfim, você está ali olhando, a primeira coisa que você vê, você percebe assim, quase que naturalmente, sem muito drama, sem muito problema, que existe essa interioridade, existe você como coisa real por dentro, e existe o mundo como coisa real por fora. Novamente citando Tabacaria, Fernando Pessoa, o maior poema do século XX, talvez dos maiores poemas do mundo. Isso é evidente. Isso é perceptível, isso é acessível, isso é um ponto de partida, né? Aí, evidentemente, o que você cria? Mas é engraçado, essa coisa real por dentro, ela é imaterial. Os meus pensamentos, as palavras, elas estão e não estão nesse mundo de algum modo, enquanto que o mundo lá fora, eu próprio, como corpo e participante desse mundo, sou ostensivamente material. Então há esses pontos de partida. E o que eu pretendo fazer? Partindo dessa ideia de que existe uma via contemplativa que sou eu observando o mundo. Eu na minha relação com o mundo. E há uma via introspectiva que sou eu com a minha relação comigo mesmo. Quer dizer assim, as autoevidências de cada uma dessas vias talvez sejam distintas, mas elas têm que convergir para a mesma conclusão. Elas, em algum momento, quer dizer, a via contemplativa e a via introspectiva têm que alcançar um ponto comum de convergência, né? Essa é basicamente a minha ideia, né? E eu quero defender isso, assim, eu quero, para mim são meus dois trabalhos agora. Esse livro, o web-livro, Ver e Ver-se, né? Onde eu quero colocar isso da melhor maneira que eu conseguir. Olha, existe uma experiência metafísica fundamental, que acessível a todas as pessoas, que reafirma a nossa relação de verdade com o mundo, etc, etc, etc. Contestando toda essa bobajada idealista alemã que tanto mal já nos fez ao longo dos séculos XIX,
XX e ainda no XXI, etc. E que nada tem a ver com a filosofia do senso comum, como criticaria o meu admirável Bento Prado Júnior, uma pessoa que eu respeito muito. Enfim. E a outra coisa que eu quero fazer é acabar minha trilogia teatral, né? Tem o nome genérico de O Escafandrista e a Bailarina, mas é composto de 3 obras, de 3 textos teatrais. O Escafandrista e a Bailarina, Hitler e Buñuel e Em Terra de Cego, né? E há uma abertura e há um final, né? Curtíssimos. Eu quero encerrar isso, eu quero fazer isso, assim, como se fosse um triplítico, é isso? E é um pouco como se... Enfim, não vou começar a dizer o que eu acho que pode ser, que é, porque é muito pretensioso. Primeiro a gente faz e depois a gente fala, né? Então esses são os meus 2 projetos momentâneos. De momento, né, de imediato, eu caminho muito devagar, né, por natureza minha mesmo, assim, acho que a minha cabeça é muito, eu diria até desorganizada. No fundo, eu preciso escrever, eu gosto muito de falar, mas eu tenho esse problema, eu não revejo, não reviso esses áudios, esses vídeos, né? E aí, enfim, a pessoa notar, às vezes quando esses vídeos são a expressão de algo que eu já escrevi, é até bom, até gostoso. Mas já está se tornando o contrário, eu estou falando antes de escrever. E se eu não revejo, eu nunca mais vou escrever sobre aquele determinado assunto. E aí, às vezes, alguns insights que aparecem aqui, talvez nunca conheçam o papel. E isso é muito ruim, porque é no papel que as coisas ficam, não é? Então, eu tenho que voltar ao papel, por mais que eu goste. Aliás, gosto muito disso aqui. Desse falar para todos e para ninguém, agora citando Nietzsche, na dedicatória de Assim Falou Zaratustra. Eu nunca esqueci disso, um livro para todos e para ninguém, que eu acho que é a sina de todos os livros, né? E esse é um livro muito interessante do Nietzsche, eu gosto, assim. Tem uma certa hora que ele se torna cansativo, né? Mas pode ser também aquilo que eu vivo repetindo. Certos livros são para serem relidos. Mais do que a gente ler as novidades do tempo, o mais importante é a gente reler os livros que nos impressionaram no passado. Mesmo que a gente não os tenha, em algum momento a gente tenha se cansado deles. Mas se algo te impressionou no passado, releia ao longo da vida. Tem algumas coisas... Tabacaria eu já devo ter lido, sei lá... Tabacaria, enfim, eu devo ter lido umas 100 vezes. As Meditações eu li pelo menos umas 20. Sobretudo as 3 primeiras. As 3 primeiras e a 4ª... As 3 primeiras umas 20 vezes, 30 vezes. A 4ª, pouco menos. E aí, 5ª e a 6ª, aí bem menos. Eu talvez tenha lido umas 5 ou 6 vezes. Enfim. Tem outros livros. Zorbo Grego é um livro que eu gosto de voltar. É um livro lá da minha adolescência. Enfim. É isso, né? Eu vou encerrar aqui, porque já temos 20 minutos, né? Espero que vocês venham a gostar deste vídeo, né? E eu prometo continuar fazendo, porque gosto muito, né? Gosto muito, mas eu preciso voltar a escrever.
arranjar, recombinar o meu tempo, né? Eu, enfim, moro sozinho, então eu tenho que cuidar das gatas, tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar da casa, tenho que cuidar de tudo isso. Enfim, desejem-me sorte. Boa noite.